para a nossa aula então, irmãos. Eu convido você. Hoje nós vamos tratar, do julgamento de Jesus. Nós estamos nessa sequência da última semana no Ministério Terreno de Cristo. Vimos e temos visto que Deus tem cuidado, de todos os detalhes, que nada, absolutamente nada aconteceu por um acaso, mas tudo foi cumprimento das Escrituras. E até mesmo esse julgamento. Um julgamento, irmãos, triplo, um julgamento tanto pelos judeus, tanto pelos romanos, tanto também pelo rei, vamos assim dizer, da Judéia. Então, todo esse sistema aí do julgamento, mostrando que Deus estava no controle de todas as coisas e até nos erros do julgamento, Deus é soberano, tá certo? Então, os textos são vários textos. Deixa eu aproveitar aí para abrir um pouco aqui o slide para você, se você quiser anotar aí. Nós até jogamos esse slide um pouquinho aí antes do início da transmissão propriamente. Então nós temos aqui Mateus capítulo 26, o texto que nós vamos ler agora inicialmente, e os paralelos são Marcos 14, Marcos 15, Lucas 22, Lucas 23, João capítulo 18, entrando até no capítulo 19. Agora nós vamos ler inicialmente então Mateus 26, de 57 em diante. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá nesse texto. Jesus perante o Sinédrio. O verso 56 vai dizer assim: tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas, falando da prisão de Jesus, da traição, do modo que foi traído, de todos os detalhes. E aí o verso 56 continua: então os discípulos todos, deixando, fugiram. E aí começa o registro, portanto, aqui de Mateus sobre o julgamento. Vou ler, os irmãos acompanham a leitura que farei. Diz assim, portanto: e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás. Caifás era o sumo sacerdote. Lembrando que o sumo sacerdote mudava, de ano em ano, de tempo em tempo. Você lembra que quando Jesus nasceu, o sumo sacerdote era Zacarias, onde ele foi lá na presença do Senhor. O anjo falou que ele teria um filho chamado João Batista. Então, de tempo em tempo, de ano em ano, mudava o sumo sacerdote, e nesse ano que era Caifás. Então levaram na casa de Caifás. Lembre que nós estamos aqui durante a noite, isso aqui é madrugada, está todo mundo acordado. Por quê? Porque era a celebração da Páscoa, e na casa do sumo sacerdote, certamente havia lá convidados, havia serventes, pessoas para servir, toda aquela celebração, e por conta disso, paralelo, estava acontecendo essa situação aqui com o Senhor Jesus. Então não se esqueça que estamos aqui durante a noite ainda, tá? Jesus já tinha celebrado a Páscoa, comido a ceia da Páscoa com seus discípulos, saído para o Monte das Oliveiras, teve um momento no Getsêmani, e aí ele foi preso. Isso tudo durante a noite ainda, tá? A noite do dia 14 de Nissan aí, que é o dia da Páscoa propriamente. Então diz: e os que prenderam Jesus levaram para a casa de Caifás, que era sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal, compareceram duas, afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo,
que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhes davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Ou quem é que te bateu? Ainda na sequência aí, nós temos a negação de Pedro, e aí no capítulo 27 começa dizendo assim: ao romper do dia, veja, então ele ficou toda a noite ali naquele contexto ali do Sinédrio, pensando o que faria, o que não fariam. Eles já tinham condenado à morte, mas eles não podiam aplicar essa pena, porque estavam sob o domínio do Império Romano. Então, mesmo que o Império Romano estava permitindo os judeus, como qualquer outro povo que estava sob o Império, a dar manutenção nas atividades religiosas, nas práticas litúrgicas, cerimoniais, né? O Império não permitia que as religiões imputassem pena de morte ou aplicação de pena grandes, né, sobre os seus adeptos ou sobre o seu povo. Então, eles se viram numa situação: nós condenamos Jesus como réu de morte, ótimo, mas agora nós não podemos aplicar essa pena. Por quê? Porque estamos debaixo do Império Romano. Temos que esperar o dia amanhecer e procurar, então, as autoridades romanas. Então, foi justamente o que aconteceu. Veja o que diz aí o capítulo 27 de Mateus. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando, levaram e o entregaram ao governador Pilatos. Então foi procurar justamente a autoridade romana, porque eles não tinham poder para assim fazer. Do verso 11 até o 26, e aí nós vemos então Jesus perante Pilatos, e aí nós vamos ler no passar aqui do nosso estudo esse momento. Paralelo a isso, vamos dar uma olhada nessa primeira parte do julgamento, que é dos judeus. Vamos dar uma olhada aqui em Marcos, irmãos. Marcos 14. O verso 53. Abra aí, portanto, Marcos 14, 53. Eu vou ler, os irmãos acompanham também. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguia de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para condenar à morte, e não achavam, pois muitos testemunhos falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós ouvimos declarar: eu destruirei este santuário, edificando por mãos humanas, em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Jesus havia realmente dito isso, e dito isso publicamente no templo, né, irmãos? Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada responde ao que este depõe contra ti? Ele, porém, guardou silêncio, nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessitais temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos julgaram réu de morte. Puseram então alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, dar-lhe murros e dizer: profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Então essa é
a situação aqui relacionada ao paralelo de Marcos. Depois, lá no capítulo 15, nós temos o paralelo do julgamento por Pilatos. Iniciando o capítulo 15, vai dizer: logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes, anciãos, escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram e entregaram a Pilatos. O outro texto dessa primeira parte ainda, irmãos, vamos dar uma olhadinha aqui em Lucas 22. O verso 54 inicialmente, e depois nós pulamos lá para o 66, tá bom? Então, Lucas, capítulo 22, o verso 54 diz: então, prendendo, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Essa questão do Pedro é importante por conta do cumprimento da palavra que Jesus disse, que ele negaria, né? Então, por isso que todos de certa forma, os evangelistas citam essa situação de Pedro, mesmo porque todos os outros fugiram, mas Pedro seguia de longe. Aí lá no verso 66, nós temos aí o desenrolar logo pela manhã. Diz assim: logo que amanheceu, reuniram-se a assembleia dos anciãos do povo. Veja que Lucas já usa os termos aqui mais para os gentios, né? Marcos e Mateus usam o termo sinédrio, que era conhecido dentro do contexto judaico, que é o conselho ou assembleia dos anciãos, e aqui Lucas já usa esse outro termo para que o seu leitor tivesse uma compreensão melhor, principalmente o leitor que não era judeu. Então, logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e os conduziram a sinédrio, onde lhe disseram: se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhe respondeu: se vos disser, não o acreditareis. Também se vos perguntar, de modo nenhum me respondereis. Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Então disseram: logo tu és o Filho de Deus? E ele respondeu: vós dizeis que eu sou. E clamaram, pois: que necessidade mais temos de testemunho? Porque nós mesmos ouvimos da sua própria boca. E aí o capítulo 23, verso 1 diz: levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, uma vez que eles não podiam aplicar a pena de morte. E um outro paralelo, agora já não mais nos evangelhos semelhantes ou nos evangelhos sinópticos, mas em João capítulo 18, nós temos aí, a partir do verso 12, alguns detalhes, e alguns detalhes até interessantes sobre o registro aqui de João. E alguns detalhes que a gente precisa mencionar para que você entenda o modo que João escreveu. Então, abriu lá, João 18, verso 12, diz assim: assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram, amarraram e conduziram primeiramente a Anás, que era o sacerdote, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Veja que João dá esse detalhe, então de ano em ano mudava o sumo sacerdote. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. A ideia de Caifás é que então, se morresse alguém, eles estariam em melhores condições diante do império, né? Então ele já estava declarando isso, na verdade já maquinando e tentando manipular a população para a morte de Jesus, que era algo que os judeus, durante os 3 anos do ministério público de Jesus, já haviam desejado, né? A liderança judaica já havia desejado pela morte de Cristo. E aí, então, nós temos, falando que foi levado até Caifás, e aí lá no verso 19 diz assim: então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disso disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei, bem sabes eles o que eu disse. Dizendo ele isso, um dos guardas que ali estava deu uma bufetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus:
Se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Nós temos aí depois a questão da negação de Cristo. E lá no 28, nós temos aqui, pelo menos nessa primeira parte, uma situação interessante no verso 28, né? E depois já entra o julgamento por Pilatos. No verso 28 diz assim: depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, que era o local lá do Sinédrio se reunir. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Espera aí, esse detalhe de João aqui parece um pouco confuso, e dentro da harmonia aqui dos evangelhos. Eles já não tinham comido a Páscoa na noite anterior? Como assim, para não comerem a Páscoa? Lembra que nós já estudamos, e a festa da Páscoa, instituída por Deus lá em Levítico, né, que representa a saída do povo de Israel, ela era celebrada no dia 14 do primeiro mês, Nisan, e depois, já na sequência, no dia 15, começava-se a festa dos pães asmos, que durava 7 dias. E durante esses 7 dias, quando caísse o domingo, celebrava-se a festa das primícias. Então, o judeu, nós já vimos isso em Lucas de um modo geral, falava em celebrar a Páscoa contando esses 8 dias. O dia da Páscoa propriamente e mais os 7 de pães asmos. Para comer os pães asmos era aquela ideia de retirar todo o fermento da casa, né? No dia 14 você eliminava todo o fermento, e no dia 15 você ia comer os pães asmos. João usa aqui Páscoa como sinônimo dessa festa inteira. Nós já vimos lá em Lucas, ele diz que começava a festa dos pães asmos, que o judeu chamava de Páscoa, ia começar a Páscoa, que era a festa dos pães asmos. Então, dentro da tradição judaica, chamar de Páscoa todo o período que vai do dia 14 mais os 7 dias até o dia 21, 22, né? Que é a festa dos pães asmos, eles colocavam isso como celebração da Páscoa. Então, quando João reescreve não se contaminar mais para comer a Páscoa, provavelmente estava se referindo ao primeiro dia da festa de pães asmos, que era um sábado grande, um sábado solene, independente do dia da semana que caísse, né? Que confunde muita gente, pensando que Jesus havia morrido na sexta-feira, porque estava para começar o sábado, mas o sábado que estava para começar era o feriado do primeiro dia da festa de pães asmos, não necessariamente era o sábado semanal, e nós já provamos isso também nos nossos estudos anteriores aí. Então, irmãos, o registro de João nada fere a harmonia dos evangelhos, mas você precisa entender aqui que esse comer a Páscoa do verso 28 de João refere-se a todo o período da festa de pães asmos, e referia-se, portanto, ao primeiro dia onde não podia haver fermento, eles tinham que comer tudo com pães asmos, que simbolizava a retirada do fermento, a retirada da influência do mundo, da influência do Egito sobre o povo de Israel, né? Tirar a maldade e tudo mais. Então, é nesse sentido aqui que nós observamos esse modo que João registra, tá bom? Você vai ver também que em outros momentos você tem aí alguns escribas, né, questionando o modo como foi feito esse julgamento. Nós vamos mencionando isso daqui para frente. Depois a gente entra no segundo e no terceiro momento do julgamento, que seria com Pilatos e depois com Herodes e finalizando novamente com Pilatos. Vamos aqui para o nosso slide então. Nós sabemos que existem vários artigos, livros, trabalhos acadêmicos que tratam do julgamento de Jesus, né? Eu, inclusive, tive oportunidade, por 2 vezes, acho que por uma vez, outra vez foi sobre aborto, mas uma vez específica com o presbítero Marcos Prisco, né, que na época estava fazendo a graduação dele em Direito, e um dos trabalhos que ele fez lá era justamente sobre os erros do julgamento de Jesus, tendo em vista tanto a lei romana
quanto a própria lei hebraica, ou a lei judaica. E nós tivemos oportunidade de tomar conhecimento desse trabalho, e ajudarmos de certa forma. Foi um trabalho interessante, e nós sabemos que existem vários trabalhos que tratam e mostram que até mesmo segundo as leis romanas e as leis do povo judeu, todo o julgamento de Jesus foi marcado por falhas, né, por erros, mas ao mesmo tempo debaixo do cuidado da soberania de Deus. Alguns desses trabalhos, como eu disse, apresentam vários erros jurídicos sobre o processo, tanto na observância da lei mosaica, quanto também na lei romana. Independentemente de qualquer argumentação nesse sentido, não podemos perder de foco a história como sendo um todo, e tudo, absolutamente tudo, tinha um propósito conforme a vontade soberana de Deus, e cada acontecimento visava cumprir a palavra de Deus. Até a covardia dos discípulos em fugir, né, estava cumprindo a palavra do Senhor, que diz que Deus permitiria prender o pastor e as ovelhas seriam dispersas. Então, até mesmo a aparente covardia dos discípulos era um cumprimento profético. Essa questão de Pedro, né, seguir e depois negar a Cristo, mais um cumprimento da própria palavra de Cristo, da profecia de Cristo a respeito daquilo que aconteceria com Pedro. Então tudo, absolutamente tudo, estava debaixo do cuidado do Senhor. Tem um comentário interessante da Bíblia de Genebra, quando fala sobre o texto de Marcos, e eu quero aqui reproduzir para os irmãos. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanham, eu vou abrir aqui para que você possa ler aí em tela cheia também. Diz assim: estes julgamentos foram cheios de erros e irregularidades, pois os princípios de justiça estavam subordinados a propósitos humanos e políticos. O julgamento diante dos judeus teve 3 fases: uma audiência de Anás, um julgamento diante do Sinédrio, presidido por Caifás, na sua casa, e a sessão de madrugada levada a efeito pelo Sinédrio, né, que é o pretório lá. O julgamento romano foi constituído de 3 fases igualmente: Pilatos, depois Herodes Antipas, que era o responsável pela Judéia, debaixo do Império Romano ainda, e novamente por Pilatos. Então veja, Jesus teve aí um julgamento tanto pelos judeus quanto pelos romanos. O julgamento dos judeus em 3 momentos, o julgamento dos romanos também em 3 momentos. E você pode até diferenciar, né, fazendo uma ideia do julgamento dos judeus, um julgamento da Judéia, do rei da Judéia, Herodes, que estava debaixo do Império Romano, mas tinha lá suas autonomias, e depois um julgamento que foi iniciado e terminou com Pilatos, que era a máxima autoridade romana, né, e que estava ali justamente para conter as atividades religiosas e políticas do povo judeu, e que se viu numa situação em que ou ele entrega Cristo para ser morto, uma vez que era a vontade do Sinédrio e do povo, ou ele teria uma grande revolução ali naquele contexto. Então, de certa forma, a Bíblia de Genebra ela traz essas informações históricas interessantes, principalmente quanto aos propósitos do Sinédrio, que eram políticos e puramente humanos, mas que estava de acordo com a soberania e o cuidado do Senhor. Ok? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Entendemos aí um pouquinho das figuras dos tribunais e das autoridades envolvidas aqui, né? Então, o Sinédrio, como nós já mencionamos, de certa forma, o que era? Era a Suprema Corte Legislativa e Judicial do povo judeu. Era formada por sacerdotes, por escribas e os anciãos do povo, que eram os presbíteros, né? Lembrando que o ancião aqui é o termo que vem do hebraico, o presbítero é o termo grego, mas refere-se àqueles que foram escolhidos ou por conta da idade, faziam parte de um conselho da cidade e, no caso aqui de Jerusalém, também do Sinédrio, que era essa suprema corte do povo judeu para tratar de todas as questões, sejam religiosas, sejam familiares, sejam civis, né, criminais e tudo mais.
Então o Sinédrio era esse grupo. Tinha muitos, nós vamos ver depois, que tinha muitas pessoas que faziam parte desse Sinédrio que não concordaram, né? Parte dos fariseus, dos escribas, né? O próprio Nicodemos vai se levantar, de certa forma, nesse julgamento, dizendo que aquilo lá estava errado. Você vai ter um ou outro lá que se levanta tentando mostrar que o sistema ou a aplicação, né, estava toda errada. Mas a maioria lá do Sinédrio estava já resolvida a aplicar esse julgamento de sentença de morte sobre Cristo. Uma outra situação interessante para a gente lembrar, né, já citei também, é sobre a questão do Império Romano. Os judeus estavam dominados e, portanto, apesar de gozar de certa liberdade para realizar os seus atos religiosos, eles não podiam aplicar a sua lei judicial. Mesmo realizando o julgamento de Jesus, eles não podiam executar o veredito. O verso 31 lá de João, se você ainda está aberto aqui em João 18, que foi o último texto que nós lemos, nós lemos o verso 28, né? O verso 29 diz assim: Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusações trazeis contra esse homem? Verso 30. Responderam: Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Então a ideia é assim: por que vocês vieram aqui? Falou: olha, porque nós estamos diante de um caso extremamente tenebroso, né? Se não fosse uma situação muito séria, Pilatos, nós não estaríamos aqui, ainda mais no dia festivo para nós. E aí, então, o verso 31. Replicou-lhe, pois, Pilatos: Tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Né? Olha aí a jogada. E aí, o que responderam os judeus? A nós não é lícito matar ninguém. A nós não é lícito matar ninguém. Veja, ele já dá um indício de que a sentença que seria aplicada, caso os judeus pudessem aplicar isso, seria a morte. Como eles não podiam trazer a aplicação de pena de morte, eles estavam levando a Pilatos. Agora, por que Pilatos falou, julga segundo a lei? Porque dentro das questões religiosas, você vai ser expulso do templo, você vai ser expulso da sinagoga. Isso eles podiam aplicar. Lembra do caso lá do cego de nascença? Que eles chamaram os pais do cego de nascença e os pais falam assim, ele já é adulto, pergunta para ele o que aconteceu. E os pais fizeram isso porque tinham medo dos judeus expulsarem eles da sinagoga. Então essas questões de disciplina religiosa, eles tinham autorização para fazer. Por isso que Pilatos fala, julga segundo a lei, expulsa o cara da sinagoga aí, sei lá, faça qualquer outra coisa aí. Só que eles falaram, não nos é lícito julgar, nós não podemos julgar nesse caso, porque a pena é pena de morte. Então ele diz, a nós não nos é lícito matar ninguém. E eles falaram isso, o verso 32 vai dizer, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Ou seja, mais uma vez, João deixa claro que todas as situações envolvendo o ministério terreno de Jesus se deu tão somente para cumprir a vontade soberana do nosso Deus. Irmãos, até aqui, o que nós podemos já mencionar e aplicar na nossa vida? Primeiro, reforçar a ideia da soberania de Deus. Nada, absolutamente nada acontece fora da soberania, da providência e da permissão de Deus. Até mesmo, irmãos, as questões quando nós somos alvos de um julgamento ilícito ou de uma injustiça. Absolutamente nada foge à soberania de Deus. Até quando nós somos injustiçados, ou quando as pessoas que deveriam ser pessoas corretas, ou pelo menos tementes a Deus, que é o caso aqui, nós estamos falando do sumo sacerdote, nós estamos falando dos sacerdotes, nós estamos falando dos presbíteros, dos anciãos do povo, nós estamos falando das pessoas que estavam envolvidas com a celebração do Senhor, com a obra do Senhor, com a manutenção da liturgia do templo, pessoas que tinham tudo para serem justas, para serem corretas, né? E elas são o pivô de um julgamento ilícito, cheio de erros, né? Inconstitucional, vamos assim dizer, que não estava de acordo com a constituição da lei mosaica, tá certo?
colocaram os pés pelas mãos, fizeram tudo errado, fizeram envolver até a lei civil, que levaram aos romanos, mesmo porque eles não podiam, por si só, aplicar essa pena. Mas, veja, até sob todos esses atos ilícitos, contrária à constituição da lei mosaica, né, ou anticonstitucional, vamos assim dizer, Deus é soberano. Deus foi soberano sobre todo o ministério terreno de Jesus, cada detalhe, cada ação. E isso se aplica a nós. Mesmo quando nós somos alvo da injustiça, de decisões ilícitas, de decisões terríveis, vamos assim dizer, Deus continua soberano e Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus decretos, tem a sua permissão e Ele agirá de modo, inclusive com os atos maus desses homens, né, buscando a morte de Jesus, buscando aplicar a pena de morte sobre Jesus, Deus vai usar tudo isso, inclusive, para cumprir com os seus propósitos eternos quanto da salvação. Irmãos, essa sequência de estudos nos chama a atenção e exalta essa ideia da soberania de Deus. Mesmo quando somos injustiçados pelos homens, mesmo quando as situações que envolvem o nosso dia a dia aparentemente apontam para difamação, para erros, para aplicações injustas, para decisões injustas daqueles que não deveriam tomar esse tipo de decisão, Deus continua soberano sobre tudo. E Ele conduz as coisas. E Ele direciona as coisas para o cumprimento da sua vontade soberana, para o cumprimento da sua vontade e a aplicação do seu querer sobre a vida dos seus servos, sobre a vida daqueles que o temem, sobre a vida daqueles que esperam nele e confiam nele, que não querem fazer por onde, mas esperam a direção do próprio Deus. Nossa vida tem sido vivida dessa forma, irmãos. A nossa história como IPRA também é prova desse cuidado soberano do Senhor, né? Nós tivemos recentemente a reunião do presbitério de Araraquara, todo em relação à nossa história, o presbitério julgou justamente inconstitucional tudo que foi feito, mas Deus é soberano sobre todas essas coisas. Deus é aquele que dirige a nossa história, dirigiu nos tempos de Jesus, o ministério terreno de Jesus e continua dirigindo a vida da sua igreja, a vida do seu povo, a vida dos seus servos. Mesmo que em alguns momentos nós não entendemos, Senhor, mas por que isso está acontecendo? Senhor, mas por que tanta dificuldade que nós estamos passando? Por que tanta situação adversa? Por que se levantou dessa forma? Por que aconteceu aquilo? Deus é soberano, irmãos. E Deus continua cumprindo com a sua vontade, aplicando a sua vontade, realizando a sua obra, cuidando dos seus, direcionando, mantendo a igreja pura, né? Um remanescente fiel às Escrituras, que ama as Escrituras, que tem a palavra de Deus como única fonte de fé e prática, que a palavra de fato é importante, e Deus vai direcionando. Então, creia na soberania de Deus, no direcionamento de Deus. Mesmo quando olhamos para o julgamento de Jesus e vimos que foi tudo errado, realizado de uma maneira com propósitos puramente humanos e puramente políticos, de manutenção do poder de Caifás, da manutenção do poder de Anás e de todos aqueles que estavam envolvidos lá, os escribas e os anciãos, para se manter naquela posição de liderança do povo e prejudicando Jesus e os seus discípulos, Deus era soberano e tudo isso se fazia necessário acontecer para um propósito maior, que era a redenção. E Deus continua agindo sobre a história hoje, Deus continua sendo soberano sobre todas as coisas hoje, até mesmo sobre os erros desses processos todos, que envolvem a sua vida, envolve a minha vida, envolve a nossa vida como igreja. Deus continua cuidando de todas as coisas. E num determinado momento Ele traz isso à tona e mostra, olha, eu que estou cuidando, eu tenho um propósito, e é por isso que vocês estão aí agora nessa situação e desfrutando desse cuidado agora, da proteção e da direção do Senhor. É nisso que nós precisamos acreditar, é nisso que nós precisamos nos apoiar, porque a palavra de Deus nos dá amparo para isso, para seguir a nossa vida com firmeza e dedicação à obra do Senhor. Deus está no controle de todas as coisas, até das coisas que inicialmente nós não compreendemos.
até das coisas que inicialmente nós até nos abala, né, emocionalmente, onde você fica, meu Deus, parece que o nosso chão some, mas Deus continua sendo o Deus soberano, dirigindo os seus, e todas as coisas, absolutamente todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, querido? Então vamos lá. Vamos ver aqui, nós temos uma pergunta aqui, da Edmeia. Mas só assim o Senhor Jesus seria morto. Se fizesse tudo certo, ele seria absolvido, com certeza, né, Edmeia? Deus é soberano até sobre os atos ilícitos dos homens. Até quando os homens agem de modo errado, até quando eles tomam decisões puramente humanas e políticas para a manutenção do seu poder, indo contra toda a legislação mosaica, a constituição da lei mosaica, ou seja, sendo anticonstitucional em todos os seus atos, achando que estão fazendo o melhor para a manutenção da sua própria arrogância, da sua própria soberba, né? Porque essa era a postura de Anás, Caifás da liderança. Veja que Jesus está respondendo a Caifás, aí chega um guarda lá do Sinédrio e bate em Jesus e fala, é assim que você fala ao sumo sacerdote? Suas palavras são duras até para com o sumo sacerdote. Então veja, até essa soberba, toda essa arrogância, né, que você vê na liderança nos dias de Jesus, tudo isso estava debaixo da soberania de Deus. E eles fizeram tudo errado justamente porque as inclinações deles estavam baseadas nessa arrogância, nessa soberba, nessa manutenção do poder, né? E isso acontece também nos dias de hoje. Mas Deus continua sendo soberano sobre tudo e sobre todos. Obrigado aí pela participação, Edmeia. Deus abençoe. Mas vamos caminhar aqui, irmãos. Pilatos. Agora vamos ver a parte de Pilatos, né? Vamos voltar aqui para Mateus. Vamos dar uma olhadinha aqui em Mateus, a segunda parte aí do julgamento, e a terceira, porque vai tratar já de Pilatos e Herodes. Você vê que o comentário da Bíblia de Genebra coloca Pilatos e Herodes no mesmo pacote, porque os dois representavam o Império Romano, tá certo? Então, Pilatos aí é Mateus capítulo 27. Nós temos aí o início, né? Verso 1 e 2, que nós já lemos, vou lembrá-lo. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes, anciãos do povo, entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando, levaram e entregaram ao governador Pilatos. Verso 11, Mateus 27, 11. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos, não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava-se o governador soltar ao povo um dos presos, que geralmente era um daqueles que lutavam pela independência dos judeus, conforme eles quisessem. Naquela ocasião tinha eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás, e estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos, a quem quereis que eu vos solte, Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que, veja aqui, esse detalhe é interessante, Mateus, que por inveja, os líderes tiveram inveja do ensino de Jesus versus o ensino de Anás, Caifás e dos demais sacerdotes. Do povo começar a aprender, a entender as Escrituras e o ensinamento de Jesus, que era um ensinamento, como o próprio registro vai dizer, nunca ninguém pregou como esse cara. Sendo ele simples, vindo de família carpinteira, esse cara fala com quem tem autoridade, com quem tem poder. E os sacerdotes começaram a ficar enciumados com isso, porque eles começaram a perder a posição de poder. Tudo é isso, irmão. É vaidade acima de vaidade. As burrices da liderança daquela época, né? Burrice em cima de burrice, se davam por conta da inveja. Estavam cegos, porque o seu poder estava sendo
colocado aí em uma situação que eles poderiam perder. Então, verso 18, porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes, os anciãos, persuadiam o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. E de novo perguntou-lhe o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Respondeu eles: Barrabás. Replicou-lhe Jesus: que fareis então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado, seja crucificado. Essa era a ideia. Vendo Pilatos que nada conseguiu, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. Esse justo aqui não aparece em todos os textos, por isso que está entre colchetes aqui. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. O texto de Mateus é importante porque ele nos apresenta o fato da motivação que conduziu os principais de Israel a levarem Jesus para serem condenados por Pilatos. Inveja. Agora vamos dar uma olhadinha lá em Marcos, né, antes de entrar aqui para explicar um pouquinho sobre Pilatos. Marcos capítulo 15, versos de 1 em diante. Nós temos aqui o registro, então, do capítulo 15, de 1 até o verso 15, que vai na mesma direção que Mateus registra, né? Então, mostrando que Jesus nada respondia diante das acusações do povo. Pilatos se admira de tudo isso. Entra a questão de querer soltar Barrabás ou Jesus. E a diferença aqui que o verso 9 vai dizer o seguinte: e Pilatos respondeu dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Mostrando essa ideia do envolvimento político que os Anás, Caifás, né, os sacerdotes, sumo sacerdote e os principais do povo estavam dando a Pilatos. Isso vai ficar mais claro lá na frente. A questão é o seguinte: no julgamento do judeu, Jesus foi condenado por quê? Blasfêmia. Ele falou palavras duras, falou que ele é o Messias, falou que vai destruir o templo, ele disse que ele é o filho do homem, que virá com glória e poder. Então ele é blasfemo. Pegaram todo o ensinamento de Jesus, colocou como blasfemo. Jesus falou palavras duras para o povo, Jesus falou de inferno, falou a palavra inferno dentro do templo. Então vê, pegou toda a questão da palavra que Jesus, do ensinamento de Jesus, e colocou no pacote de blasfêmia. Então Jesus foi condenado pelos judeus por conta de blasfêmia. Só que essa acusação, para os romanos, meu amigo, não valia de nada. Chegar para o romano e falar assim: olha, ele blasfemou lá no templo. Aí o romano vai falar: problema de vocês, cara, nós não cremos no Deus de vocês, nós não cremos na lei de vocês, nós não adoramos o mesmo Deus que vocês, no templo de vocês, não seguimos a lei cerimonial, nós não seguimos as suas práticas litúrgicas. O cara blasfemou contra vocês. Não, é problema de vocês, meu amigo. Morde a nuca um do outro aí e passa raiva. Não tem o que fazer. Então, o que os sacerdotes fizeram? Os sacerdotes falaram: olha, por isso o conselho ali, logo na parte da manhã, antes de levar para Pilatos, porque o julgamento já tinha sido de madrugada. Eles se reúnem em conselho para definir assim: o que nós vamos apresentar lá para Pilatos? Nós for chegar lá e falar: esse cara é blasfemo, Pilatos vai dar risada na nossa cara. O que nós vamos fazer? Nós vamos chegar e vamos dizer que ele se apresenta como o rei dos judeus. E se ele se apresenta como o rei dos judeus, ele quer se colocar acima de César. Ele quer tomar o poder político da Judéia.
E aí ele quer se levantar então contra o Império Romano. Ele se declarando rei dos judeus, significa que ele está se levantando contra César. E se ele está levantando contra o imperador, ele está se levantando contra o império, está se levantando contra Pilatos e todo o sistema do Império Romano. Então, o inimigo de César tem que ser punido com morte. Então, veja que como eles maquinam, né? Os líderes espirituais do povo judeu, o povo crente, meu amigo, que está maquinando aqui. Tudo por inveja, para manter o seu poder. Começam a manipular as palavras de Jesus, a postura de Jesus, e apresenta uma situação que é verdade. Jesus veio para reinar, mas de uma maneira que essa verdade seja apresentada de tal forma que confronte o império, para que o império se torne inimigo de Jesus. Entendeu? Então, essa aqui é o contexto. Nós vamos seguir aqui, que nós só vou parar um pouquinho, porque tem a perguntinha aqui da Cecília. Oi, Cecília, vamos lá, bom dia para você, Deus abençoe. Em que momento esse povo chegou lá? Não era a bancada de Caifás? O julgamento da Magrá era lícito pela tradição judaica? Vamos lá. De noite, não. Tanto que alguns fariseus haviam se levantado contra o julgamento, dizendo, quem convocou o Sinédrio? Por que se foi reunido na noite? Né? Cadê todo o processo? Então, alguns judeus, inclusive, questionaram isso. Mas a maioria estava com o Caifás, que era o presidente do Sinédrio, Anás, estava lá toda a comissão de liderança do Sinédrio. Eles falaram, fizemos e pronto, acabou. Aí o que acontece? Passou essa madrugada, ao amanhecer, eles reúnem novamente para definir como que eles fariam para levar para Pilatos, já que ele não pode. Nós definimos que ele é blasfemo e que, como blasfemador, ele é passivo de pena de morte. Tal. Só que nós não podemos aplicar essa pena. Como que nós vamos fazer o Império Romano autorizar a morte de Jesus? Vamos apresentar Jesus como inimigo do Império. Nessa questão, como é de manhã, o povo veja, nós estamos aqui diante da casa de Caifás, e depois diante do Sinédrio no templo. Então o que acontece? O povo que veio para aquela semana de festividade, Jerusalém está abarrotada, Cecília. Você tem todo o povo de Israel, das tribos de Israel, estão aqui agora em Jerusalém, e eles lotavam inclusive toda a circunvizinhança, Betânia, Betsaida, tudo que era Belém, tudo que era cidade próxima de Jerusalém, ficava saindo água pelo ladrão, lotado, porque todo o povo vinha para a semana de adoração. Então, logo de manhã, vê todo aquele movimento no templo, vê toda aquela situação relacionada à liderança, os guardas, liderança, a cúpula dos líderes judaicos se movimentando logo pela manhã. Esse povo que veio para a festa, e alguns ficavam inclusive ali, dormindo, próximo do templo, inclusive o Monte das Oliveiras se tornava lugar ali de peregrinos. Então, todo aquele povo vendo toda essa manifestação, desde a prisão de Jesus, né? Aquele povo saindo com fogo, com porrete e tal, foi acompanhando tudo isso. E de manhã, certamente, essa notícia já havia chegado, mesmo porque Jesus já tinha sido aclamado uma semana antes como o rei dos judeus, na entrada triunfal de Jerusalém. Então Jesus já era conhecido de todo mundo. Então essa situação se avolumou de tal forma que toda a população que estava ali se juntou ao que você chama aqui da bancada lá, do grupo por Caifás. Né? E aí, como está toda a liderança, você vê o texto aqui inclusive dizendo que a liderança estava ali instigando o povo para pedir para soltar Barrabás e condenar Jesus. Tá? O julgamento de madrugada era lícito pela tradição judaica? Não, havia muitos questionamentos nesse sentido. Né? Mas eles, como eram maioria, estavam reunidos, tomaram as decisões. Esse é um dos pontos que muita gente levanta como falha no julgamento. Tá certo? Obrigado, Cecília. Voltando aqui, então vemos, irmãos, que Pilatos, como era o governador da Judéia, o maior poder ali, com capacidade de aplicar a pena de morte. Nós vamos ver isso lá em João.
e aí vai ficar mais claro para você, tá certo? Então, a estratégia dos líderes judaicos foi apresentar Jesus não como blasfemo, mas apresentar Jesus como inimigo do império. Vamos agora lá para o texto. Lucas também é muito semelhante, né? Lucas 23, vamos dar uma olhadinha aqui, depois nós já vamos lá para João. Lucas 23 vai falar aqui de alguns dados que apontam para essa estratégia dos líderes judaicos para colocar Jesus como o inimigo do império. Vamos ver aqui, Lucas 23, abra lá que é interessante. Capítulo 23, verso 1. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. Veja, eles estavam reunidos para definir como que eles iam chegar até Pilatos. Esse era o foco dessa reunião da manhã. A reunião da noite, da madrugada, foi o julgamento. A reunião da manhã foi para decidir como que eles levariam a Pilatos, uma vez que eles não podiam aplicar a pena de morte. Então levaram Jesus a Pilatos e ali passaram a acusá-lo dizendo, veja, encontramos esse homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então veja, a manipulação agora é apresentar Jesus como inimigo do império. E aí Pilatos pergunta, então lhes perguntou Pilatos, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, tu dizes. Jesus não quebra essa manipulação dos líderes judaicos. Ele não faz. Por quê? Porque fazia parte do plano ele ter que ser condenado e morrer. Mesmo diante de toda esse estratagema aí do povo judeu em manipular as verdades para conduzir Jesus para a consequência, a morte, a consequente morte. Aí na sequência aqui, é interessante Lucas, porque ele vai nos apontar agora para a questão de Herodes, né? Então disse Pilatos, os principais sacerdotes e as multidões, não vejo nesse homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais dizendo, ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Veja, aqui já foi um ponto falho deles, um erro aqui político. Aí, tendo Pilatos ouvido isso, perguntou, aquele homem é galileu? Ele começou lá na Galiléia? Ele é galileu. Então falar, então não é jurisdição minha. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, ele o remeteu. Falou, da Galiléia, quem é responsável da Galiléia é Herodes. Como ele está aqui em Jerusalém por conta da festa da Páscoa, então é ele que tem que julgar, que é lá da Galiléia, leva lá. E aí você tem então esse terceiro momento do julgamento, primeiro pelos judeus, depois por Pilatos, que ainda vai voltar, e o terceiro Herodes, do verso 8 em diante. Diz lá, Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. Veja, o objetivo de Herodes era satisfazer vendo Jesus como um mágico aqui, alguém que poderia fazer algum milagre lá. E de muitos modos interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e escribas ali presentes acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Tudo isso para cumprir as escrituras, irmãos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Então, a questão política aqui. Aí ele volta para Pilatos, e aí nós temos essa questão de Herodes, Marcos e Mateus omitem, mas Lucas deixa isso claro aqui. Depois ele volta para Pilatos, e Pilatos então vê que o povo está instigado, e aí lava as mãos e aplica a crucificação. Mas vamos lá para João agora, irmãos. João 19. João 19 vai dizer então que Pilatos manda açoitá-lo. Aí tem o registro do cuidado aí que os guardas romanos tiveram para aplicar
os açoites e a questão da coroa de espinhos e tudo mais. E lá no verso 10, então, volta, né, para o final do julgamento de Pilatos, depois dele ter sido açoitado, volta. E aí o verso 10 diz assim: então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabe que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Veja, os judeus não podiam aplicar a pena de morte. Os próprios líderes judaicos falaram isso para Pilatos. Por que você não julga vocês segundo a lei? Ele fala: porque nós não podemos aplicar a morte. E aí Pilatos agora afirma: olha, eu tenho autoridade, tanto para te soltar, como autoridade para te crucificar. Então, humanamente falando, a autoridade constituída era justamente Pilatos. E veja o que Jesus diz. Respondeu Jesus, verso 11: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, a ti maior pecado tem. Então Jesus diz o seguinte: você tem autoridade, mas essa autoridade que você tem, Pilatos, é porque de cima Deus permitiu que você tivesse. Até o imperador, até Pilatos, ou até o juiz descrente, ímpio, está na cadeira do juízo porque Deus permitiu. Deus é soberano. E aí Jesus fala: aqueles que estão me entregando, e aí referindo-se aos judeus, têm maior pecado. Ou seja, a responsável, mesmo estando tudo debaixo da soberania de Deus, cada homem é responsável pela sua atitude. Então, todos aqueles que agiram por vaidade, por inveja, por soberba, para manutenção do seu próprio poder, que agiram de um modo contrário às Escrituras, contrário à constituição da lei mosaica, e que fizeram com as suas motivações, mesmo que para si estavam certos, todos eles são responsáveis pelos seus atos. E Deus vai cobrar isso de cada um. Então, todos aqueles que agem de modo injusto, irmãos, têm poder, têm a responsabilidade sobre esses atos injustos. Mesmo que essa atitude injusta cumpra com a soberania de Deus, com o objetivo de Deus, com o plano de Deus, essas pessoas continuam sendo responsáveis. Lembra que nós lemos aqui que um dos contextos, o próprio povo judeu dizia: olha, recaia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue deste homem. E Deus aplica isso sobre o povo judeu. O povo judeu recebe muitos castigos e aplicação porque eles se tornaram aqueles que entregaram a Cristo. É lógico que isso não é politicamente correto, né? Quem que conduziu Jesus à morte? O próprio Cristo Jesus diz que aqueles que o entregaram, ou seja, a liderança judaica, tem responsabilidade a mais nessa situação da sua morte, mesmo estando debaixo da soberania grandiosa, plena e soberana de Deus. Então, Pilatos era aquele que tinha autoridade para julgar os casos de pena de morte. Era ele que tinha autoridade tanto para soltar quanto para crucificar. Lembrando que a crucificação era um modo da aplicação da pena instituída pelos romanos. Né? Pelos romanos. Então, desse modo que foi aplicado, e não no sistema que geralmente os judeus faziam, que era um enforcamento provavelmente, ou apedrejamento, né? Porque a lei do império não permitia que os judeus aplicassem a sua pena de morte. Tá bom? Herodes, que apareceu lá no texto de Lucas, né? Era o administrador de uma das 4 partes que foi dividida a Judéia. Tá certo? No caso aqui, a Galiléia. Galiléia, Pérea, Judéia, tinha lá. A Galiléia, da onde Jesus começou o seu ministério, o responsável era Herodes. A acusação, vamos olhar agora para a acusação. Aí, vamos dar uma olhada aqui na acusação. Então, como nós falamos, nós podemos dividir em 2 partes. Entre os judeus, blasfêmia. Ele blasfemou. E aí, se você for lá para Levítico, capítulo 24, você vai ver que a blasfêmia, então, é passível de morte. Eu vou ler aqui para você, Levítico 24, 16. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto.
toda a congregação o apedrejará. Então, o método aqui, que se eles tivessem autoridade para aplicar a pena, os judeus, Jesus seria apedrejado. Tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Tudo bem? Então, quando eles, dentro do julgamento dos judeus, acusaram e sentenciaram Jesus por blasfêmia, então eles tinham que apedrejar, né? Era um modo de se aplicar a pena. Só que eles não podiam, porque estavam debaixo do domínio romano. Agora, para os romanos, o que foi apresentado então como denúncia? Jesus queria assumir o lugar de César, o imperador romano. Ele diz ser o rei dos judeus. Ok? Então, deixa eu abrir aqui até para você ver melhor aqui. Então, o foco entre os judeus era a blasfêmia. Agora, a estratégia para apresentar a denúncia aqui para Pilatos, para os romanos, é que Jesus ele estava alvoroçando o povo para não pagar os tributos a César, e ele queria assumir o lugar de César, porque ele se dizia rei dos judeus. Vamos dar uma olhada aqui em João 19, verso 7. Então, João 19, verso 7 é dito assim: responderam os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Né? E aí, depois, na aplicação da lei romana, o foco é que ele era o rei dos judeus. E aí, no verso 12 é dito: a partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a estes, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Então veja, a própria autoridade romana viu que não tinha nada para condenar Jesus. Só que aí eles invertem o jogo dizendo: olha, se ele diz que é rei dos judeus, então ele está indo contra o império. Se ele está indo contra o império, ele é inimigo de César. Se você soltá-lo, se você não aplicar a pena daqueles que se levantam contra o imperador e que querem se colocar no lugar do imperador, você também se torna contra César. Você não é amigo de César. Olha a situação que a autoridade judaica colocou Pilatos. Meu amigo, se você não condenar esse cara, nós vamos apresentar uma representação para o próprio imperador contra você, dizendo que você não é amigo de César, porque você tolera pessoas que se levantam para estar no lugar de César e que ficam alvoroçando o povo para não pagar o tributo a Roma. Então, nós vamos apresentar uma denúncia contra você, Pilatos. Olha que situação, irmãos. Todo o sistema maquinando para conduzir Jesus à morte. Todos esses homens são responsáveis por essas atitudes. Pilatos também será responsabilizado por sua omissão. Mas o plano soberano, grandioso de Deus é cumprido rigorosamente. O verso 15 diz: eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica. E disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Olha que coisa mais linda, né? A nossa harmonia com o império é que mais importa. Nós somos amigos de César. César é o nosso rei. Então Pilatos os entregou para ser crucificado. É uma piedade falsa desse Caifás, desse Anás aqui, que olha, misericórdia, hein? Fala como se fosse, imagina, chega lá para falar: não, nós somos submissos a César. César é o nosso rei, não temos outro rei. Né? O importante é a nossa amizade, a amizade do judeu com os romanos, a tolerância. Parece que eu estou vendo isso acontecer. É uma coisa fantástica essa postura de falsa piedade desses cabras aqui, esse Caifás, esse Anás e todos os demais sacerdotes ali, porque estavam simplesmente querendo manter o seu poder. Deus vai responsabilizá-los com toda certeza, irmãos. Porém, a soberania de Deus permite que até nos atos imorais desses homens, o plano de Deus seja cumprido. Amém? Vamos lá, vamos caminhar aqui, já quase para o final da nossa aula, né? Se tiver alguma pergunta aí, você fica à vontade, vai colocando aí. Mas vamos lá.
Vamos ver então alguns aspectos relevantes nesse julgamento que eu falo triplo, porque é pelos judeus, por Herodes e por Pilatos. Ou, se você quiser seguir a inclinação lá do comentário da Bíblia de Genebra, de Marcos, um julgamento duplo, né? Judeus e romanos. Entendendo que no julgamento dos romanos inclui o de Herodes e de Pilatos. Então vamos ver aqui alguns aspectos. Primeiro, no julgamento dos judeus, você vê a utilização, os textos falando sobre as questões sobre falsos testemunhos, ok? Nós temos aqui, antes de eu seguir aqui, nós temos o Wesley, colocou que eles ignoram ou não se lembraram de que Deus era o seu rei. Na verdade, diante do Império Romano, era conveniente, Wesley, eles justamente falaram que César era o rei. Quando eles colocam César como rei, eles estão negando a própria fé. Né? Então, essa declaração dos sacerdotes, dos principais do povo de Israel, é, na verdade, uma blasfêmia contra Deus, diante dos gentios. Isso faz deles passíveis da mesma condenação que eles aplicaram a Jesus Cristo. Então, não é que eles ignoraram. Eles sabiam. Mas para aquele momento, quando o julgamento é injusto, Wesley, os caras fazem de tudo. Eles vendem a própria alma. O cara mente. No altar do templo o cara vai mentir. Com a cara mais lavada. Não é porque ele ignora ou não se lembra. É porque o foco dele está na manutenção do poder. O cara presta culto a Deus e ainda vem e fala o que ele tem que falar, com a mentira que ele tem que falar, do lado do púlpito, do lado do altar. É isso que ele está fazendo. Então não é que eles não sabiam, mas para eles era conveniente fazer aquilo para gerar a condenação e a morte de Jesus. É terrível. Agora, por que as pessoas fazem isso? Porque elas querem a manutenção da sua posição de autoridade ou de poder. Caifás, Anás, os demais líderes não queriam perder essa posição. E a maneira de não perder era ser amigo de César. Porque se ele se levanta contra o império vem e destrói tudo, como depois, a gente sabe historicamente aconteceu, anos 70 vem, destrói o templo, acaba com os sacerdotes, põe os judeus para correr lá de próprio Israel, de próprio Jerusalém. Era tudo isso tudo que eles não queriam que acontecesse. Tá bom, Wesley? Mas vamos voltar aqui. Então, olhando para os aspectos, eles usam de falsas testemunhas. Segunda coisa, interessante sobre o julgamento. Jesus se torna, em vários momentos, ele fica quieto diante da acusação. Isso para se cumprir a profecia de Isaías. Se você dá uma olhadinha aqui rapidamente para Isaías 53, né, nós já lemos a semana passada, retrasada, você tem aqui que ele, como ovelha muda, não é assim? O verso 7 diz, ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, tudo, até a postura de Jesus diante do julgamento mostrava o cumprimento das profecias do Senhor. Outro aspecto relevante foi a extrema violência dos judeus. Tanto os soldados como os sacerdotes, né, blasfemavam, falavam, cuspiam, xingavam, e até havia de fato realmente essa violência contra Jesus. O que mais? A omissão de Pilatos. Né? A mulher falou, não entra nessa barca, eu tive um sonho com esse justo, mas Pilatos ficou numa situação, irmãos, vamos usar aqui, né, entre cruz e espada, mas Pilatos ficou numa situação extremamente delicada, porque se ele não condena Jesus, ele certamente responderia, no mínimo, um questionamento dos judeus ao imperador, pelo fato de Pilatos não ter aplicado pena de morte sobre alguém que está tumultuando o povo e que pregava para não pagar os tributos a César, que era algo grandioso,
e o que é pior, que queria assumir o lugar do imperador. Então, Pilatos ficou numa situação, mas a omissão dele em aplicar a justiça, ele mesmo diz, olha, eu não tenho motivos para aplicar nada contra esse homem. E aí, então, os judeus instigam ele a chegar nessa situação para a situação não se virar contra o próprio Pilatos. Mas ele se omitiu em defender um justo, né? Infelizmente. Outra coisa que nós vemos relevante no julgamento é o apoio da população aos desejos do Sinédrio. A mesma população que uma semana atrás estava exaltando, né, acionando Jesus na chegada em Jerusalém, a entrada triunfal, é a mesma população que agora fala crucifica, crucifica, motivada pelo próprio Sinédrio. Então, irmãos, tudo isso você vê que Deus, quando Deus tira a ação, a sua ação dos homens e deixa os homens seguir o seu próprio coração, sua própria mente, é isso que acontece. Quando Deus cega o entendimento das pessoas, elas vão seguir o seu próprio entendimento. E o seu entendimento sempre vai ser contra Deus. A nossa tendência natural, por sermos conhecedores do bem e do mal, né, inclinados para o mal, pecadores, pecaminosos, sem a ação de Deus na nossa vida, nós sempre vamos escolher o caminho do mal. Nós sempre vamos contra Deus. Sob a ação de Deus, esse povo ovaciona o Senhor Jesus, exalta-o na chegada. E depois, quando Deus deixa esses homens segundo o seu próprio coração, eles seguem toda a manipulação dos líderes judaicos. Então, eles apoiam o Sinédrio e, consequentemente, então, clamam, né? Crucifica, crucifica. Inclusive pedindo para que Deus jogasse sobre eles, sobre os seus filhos, o castigo se porventura Jesus fosse justo. Olha que loucura. Vamos lá, o presbítero Clodoaldo faz uma pergunta. Pastor, quando Jesus diz na cruz que eles não sabem o que fazem, ele está perdoando todo esse povo? Olha, na verdade é mais um cumprimento, né, das profecias, mas nós vamos estudar isso daqui a pouquinho, presbítero Clodoaldo. Na sequência aqui dos nossos estudos, nós vamos chegar na crucificação, e aí nós vamos estudar as chamadas 7 palavras de cruz, as 7 palavras de Cristo na cruz, e aí nós vamos estudar o que significa essa, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Né? Mas já para direcionar o irmão, na verdade é o cumprimento de um profeta, de uma profecia, que mostra que Jesus, mesmo, né, sendo alvo de injustiça, intercedeu pelos opositores. Ok? Então, nós vamos estudar isso de uma maneira mais clara daqui algumas aulas aí na sequência. Tá bom? Vou pedir a sua paciência aí, presbítero Clodoaldo. Mas é mais ou menos nessa linha aqui que eu já te apresentei. Tá bom, meu irmão? Então vamos lá. Voltando aqui para o nosso último slide aí, esse apoio da população, né, mostra também que Deus simplesmente deixou o povo agir segundo o seu próprio querer. Outro aspecto relevante é que mesmo Pilatos sendo omisso, ele demonstra temor. Ele procura no interrogatório com Jesus saber a respeito da verdade. Ele demonstra compaixão, temor a Deus, né? Principalmente quando ele ouve dizer que Jesus havia se declarado como filho de Deus. Então, e ainda mais sendo romano, isso não significa que ele cria e tal, mas romano como politeísta, crendo em vários deuses, né? Então ele tem um temor. É um ponto relevante para a gente entender que o temor do juiz não necessariamente o conduz para a prática correta. Então, às vezes o juiz ele tem até temor a Deus, mas ele vai estar mais preocupado com a sua manutenção. Veja que a declaração do povo de Israel, né, se você não é amigo de Cristo, se você não condenar esse cara, isso pesa muito mais do que o temor do fato de Jesus ser o Filho de Deus, ou o próprio Deus encarnado. Então, temor, irmãos, não necessariamente significa compromisso com Deus. Tem muita gente que vai falar isso. Estamos aqui em nome de Deus, nós tememos a Deus, nós amamos a Deus. Mas continua fazendo errado? É a mesma coisa. O temor de Pilatos, o temor da liderança, o temor daqueles que continuam fazendo injustiça nos dias de hoje não significa absolutamente nada. Vão ser responsabilizados pelos seus atos, com toda certeza, e Deus vai
cobrar com toda a certeza. E, por último, né, o aspecto relevante é a autorização que o império dá, que através de Pilatos, da crucificação, da pena de morte imposta pelos romanos. Os romanos, Jesus foi crucificado porque ele foi sentenciado pelos romanos. Se tivesse um sistema totalmente onde a legislação permitisse o povo de Israel aplicar a sua lei, né, a lei civil, a lei de julgamento, então Jesus certamente seria apedrejado. Mas como foi debaixo do julgamento romano que prevaleceu, que era o do império, Jesus então foi crucificado. Em todos esses aspectos relevantes, o mais importante que vemos, irmãos, o cumprimento rigoroso das Escrituras. Absolutamente nada do que aconteceu dentro do contexto do julgamento de Jesus, tanto pelos judeus, quanto por Herodes, quanto pelos romanos, foi por um acaso. Tudo, absolutamente tudo, foi para cumprir rigorosamente, minuciosamente, milimetricamente as Escrituras e a vontade soberana do nosso Deus. Ok?